No vídeo de hoje eu vou falar sobre como receber 3 salários mínimos de renda passiva, começando com apenas R$ 10. Será que isso realmente é possível? Quando eu falo de receber 3 salários mínimos, eu uso esse termo porque hoje o salário mínimo em torno de R$ 1.500, 3 salários mínimos daria R$ 4.500. Se eu falar em R$ 4.500, daqui a 5, 10, não sei quanto tempo eu for começar a receber essa renda passiva de 4.500, talvez não seja mais 3 salários mínimos, talvez seja apenas 2. 2 salários mínimos hoje daria R$ 3.000. Então, usando esse termo salário mínimo, eu consigo ter uma projeção de que o salário mínimo vai subir, os meus rendimentos também terão que subir, terão que ser reajustados. Por exemplo, se daqui a 5 anos o salário mínimo estiver R$ 2.000, minha renda passiva vai ser R$ 6.000, porque 2.000 vezes 3, R$ 6.000. Então agora vocês já sabem porque eu uso esse termo 3 salários mínimos, porque é um dos meus objetivos, receber pelo menos 3 salários mínimos de renda passiva, através da construção de um patrimônio que a gente começa hoje. Mas e essa história de começar com apenas R$ 10? Será que isso é possível? Bom, a gente vê muitos vídeos aí no YouTube falando comece com 10, receba 2.000, comece com 10, receba 5.000. Isso é óbvio que se você começar com 10 e você focar num objetivo, você vai chegar a um patamar, não importa o tempo, mas vai chegar num patamar de receber 5, 10 mil reais, vai depender dos seus objetivos. Mas será que isso realmente é possível? Pensa da seguinte forma, quando a pessoa não está investindo e ela recebe pagamento, recebe seu salário, recebe qualquer dinheiro que está entrando na sua conta, a mente da pessoa já começa a pensar em formas de gastar. Ela sabe que ela tem algumas contas a pagar, mas ela já pensa em formas de gastar aquele dinheiro, de comprar alguma coisa que ela tem desejo, alguma coisa que ela está precisando ou que ela acha que está precisando. Quando você se torna um investidor, o seu cérebro, né, sua mente já começa a se adaptar com essa realidade e quando você recebe dinheiro, ele já lembra automaticamente, bom, você tem um investimento e você precisa aumentar aquele investimento, você começa a se empolgar com isso. Então, se você, começando com apenas R$ 10, você vai lá e compra, por exemplo, uma cotinha de um fundo imobiliário que custa ali R$ 9, como o GARI 11, eu coloquei vídeo aqui no canal mostrando o vídeo anterior, que eu cheguei a 1.000 cotas do fundo imobiliário GARI 11, e eu comecei com apenas R$ 9, se eu não me engano eu paguei acho que 9, na época era R$ 9 e alguns centavos, eu comprei a primeira cotinha desse fundo imobiliário. Agora chegando nesse patamar, não é muita coisa, mas já estou no caminho. Se eu não tivesse começado com apenas uma cotinha, eu não ia ter me empolgado. Então, cada vez que a gente recebe o salário, a gente lembra, bom, eu preciso aumentar a minha participação naquele fundo imobiliário. Eu agora sou um investidor, eu tenho uma cotinha que seja, eu já tenho direito, participação nos imóveis que o fundo possui. Então, eu já começo a me sentir um investidor, não importa quanto que eu tenho. Se você ficar pensando em termos de quantidade e de tempo, a sua mente começa a te sabotar. Se você pensa em patamar de, eu só vou conseguir meus objetivos se eu começar investindo pouco, daqui 20 ou 30 ou 40 anos. Se você começar a pensar em prazos, é normal a mente da gente fazer com que a gente desanime. Aí eu tenho R$ 10 para começar a investir, eu penso, R$ 10 é muito pouco. Aí você vai e gasta esse dinheiro, chupa um picolé, faz qualquer coisa e acaba torrando esses R$ 10, sendo que você poderia ter começado a investir. E quando eu falo isso, não é que você vai parar de viver, vai se sacrificar por causa que você está investindo. Pelo contrário, você vai começar a surgir na sua mente, assim como aconteceu comigo, formas de você ganhar mais dinheiro, formas de você administrar melhor seu dinheiro. Você vai ter problemas como eu tenho, todo mundo tem problemas financeiros, mas a solução vai aparecer. E você tendo já em mente que você tem que separar aquele tanto para no futuro você viver melhor, porque todo mundo fala, mas o futuro chega, o tempo passa, os próximos 10 anos vão passar, você querendo ou não, e se você estiver vivo, que a probabilidade disso acontecer é muito grande, você poderá estar X ou Y, né? Vamos dizer que X é uma situação melhor e Y uma situação pior. Então, o que é melhor? Se há 10 anos atrás eu tivesse um pensamento assim, eu teria começado já. Hoje, minha realidade seria outra. Eu estaria contando a minha história lá, que eu comecei lá atrás, né, há 10, 15 anos atrás, e hoje estou surfando aí, recebendo uma boa quantia mensal, sem, às vezes, nem precisar trabalhar. Porque com 3 salários mínimos, se a gente se organizar, a gente tem uma vida tranquila, uma vida boa. Posso acordar tarde, dormir tarde, fazer o que eu quiser. Posso ficar o dia inteiro sem fazer nada. Porque o básico eu vou ter um dinheiro para me alimentar, me vestir, passear, fazer algumas coisinhas ali, né? E se eu quiser um pouco mais, eu ainda posso trabalhar em alguma coisa, sem ser escravizado, porque eu já sei que eu tenho uma quantia boa lá, que vai cair na minha conta, querendo ou não. Então,
Essa é a importância quando a gente fala em começar com apenas R$ 10. Por que começar com R$ 10? Qualquer pessoa que trabalha, que ganha um salário mínimo que seja, ela consegue sim pegar R$ 10, R$ 9, entrar na sua corretora aí, no seu banco. Por exemplo, na Nubank é muito fácil, você entra lá, clica em investir, vai em renda variável, aí lá tem as opções ações brasileiras, fundos imobiliários. Você clicando numa dessas opções, vai aparecer um campo para você pesquisar. Aí é só você digitar o código do fundo imobiliário ou da ação. No caso de um fundo imobiliário, você digita lá, por exemplo, não é recomendação, GARI 11 ou HGLG 11, vai aparecer lá o fundo imobiliário, você vai clicar e você vai clicar em comprar, escolhe a quantidade que você quer. Bom, estou tomando como exemplo aqui o GARI, então ele custa R$ 9, 8,90 e poucos. Você vai clicar lá em comprar uma cotinha, com esses R$ 10 que vai estar lá na sua conta, vai ser debitado e você passa a ser um investidor, já vai ter uma carteira de investimento ali. O que acontece? Você vai, na medida do possível, todo mês se engordando aquela carteira de investimento. No mês que vem, você já pode comprar mais uma, você já vai ter duas. Ou você já pode comprar 3, 4, né? Separa aí uns 50, já compra logo mais 5. Quando você vê, você já está ficando com bastante cotas daquele fundo, aí você já começa a ver a possibilidade de comprar outros fundos, já começa a analisar outros fundos imobiliários. Aí você já parte para ações. Para quem está começando, ações é muito boa. É muito bom começar com ações, porque ações você tem a possibilidade de multiplicar patrimônio. É uma estratégia boa para quem está começando. Vou dar aqui uma dica. Você começa a investir em ações, mas analisar ações que têm potencial de crescimento, sem se preocupar com os dividendos. Eu vou analisar ações que têm um potencial de crescer no longo prazo. Vou olhar o payout, ver se ela distribui muitos dividendos. Se ela distribui uma porcentagem de 30%, 40% do seu lucro e o resto ela reinveste na empresa, a empresa tem chance de crescer muito. A empresa crescendo, a sua cotação vai aumentando, ela vai se valorizando ao longo do tempo. E essa valorização faz com que no futuro, se você acumulou bastante papéis daquela empresa, você pode vender esses papéis, ter um bom lucro. Esse valor aí você pode ir lá nos fundos imobiliários e comprar fundo imobiliário que vai te gerar uma renda mensal para você viver de renda passiva. Então essa é uma boa estratégia. Tem gente que gosta de mesclar. Se tem fundos imobiliários em baixa, ele vai lá e compra um pouquinho, já vai montando a sua carteira de fundo imobiliário ali, né? Com pouquinhos fundos na carteira ali, poucas cotas, e vai colocando também em ações, porque daí se uma ação vai que uma ação do nada valoriza aí 50, 100, 200% aí em questão de 6 meses. Você já vai ter o seu patrimônio ali duplicado, triplicado, aumentado bruscamente. Você pode vender e entra com mais força nos fundos imobiliários, te gerando aquela renda mensal. Então essa é uma excelente estratégia. E como eu disse, começar com R$ 10 é muito simples, qualquer um tem. E você já se torna um investidor. A sua mente começa a trabalhar a seu favor. Sabendo disso ou não, a nossa mente, ela tende a nos sabotar, a nos bloquear. Por quê? Porque a mente, ela prioriza a sobrevivência. Então, o que ela prioriza? É poupar energia. Poupar energia para ela sobreviver mais. E poupar energia, ele fica te jogando para uma zona de conforto, uma zona onde te gera uma preguiça, você não tem vontade de fazer as coisas, porque é normal da mente, mas a partir do momento que você se coloca no controle da situação, a sua mente começa a trabalhar a seu favor. Então você está gerando uma carteira de investimento, você não vai deixar de tomar o seu cafezinho, de viver, né, de vez em quando com equilíbrio. As pessoas querem torrar dinheiro todo fim de semana aí, encher, né, tomar todas e se esbaldar aí todos os fins de semana, porque ela fala, trabalhei a semana inteira, eu mereço. Sim, você merece, mas também tem que saber ter o equilíbrio. E eu faço isso uma vez por mês. Eu tiro um final de semana por mês no máximo e faço isso, para mim já tá bom, né? Talvez no futuro eu vou poder fazer isso todos os fins de semana ou todos os dias da semana se eu quiser, vai depender da situação em que eu vou estar. Outra estratégia, tem gente que investe em imóveis, investe, por exemplo, num terreno. Aí na sua cidade pode ter certeza que tem alguma incorporadora, alguma imobiliária vendendo um loteamento lá, vendendo lotes, né? Bom, a dica que eu dou, não compre um lote mais do que 12 anos. Aqui na minha cidade mesmo, tem incorporadora que vende há 20 anos, outra vende há 12 anos, 144 meses. E se você for ver, a diferença de parcela é coisa de 40, 50 reais de uma para outra. Então eu prefiro optar pela que você paga um terreno no máximo em 12 anos, porque todo ano tem aquele reajuste de IPCA mais 4, IPCA mais 6, ou de acordo com o IGPM, de acordo com cada contrato aí da imobiliária. Uma estratégia é comprar um terreninho que você vai pagando daqui 12 anos quando ele quitar. Nesse período, se você conseguir aí em 12 anos levantar 4 pecinhas que seja ali devagarzinho, daqui 12 anos você tem um patrimônio que também pode vender. E vamos dizer que uma casa quitada
esteja na faixa de 200 a 400 mil, já seria um valor que você tem para colocar nos fundos, por exemplo, imobiliários, que vai te gerar um aluguel mensal maior do que se fosse alugar aquela casa. E gerando muito menos dor de cabeça, porque nos fundos imobiliários, às vezes diminui um pouco os dividendos, né? Às vezes tem inadimplência ou vacância de algum imóvel, mas você sempre vai estar recebendo, nem que diminui um pouquinho, depois volta ao normal. Né? De aluguel você vai ter apenas uma casa, está concentrado ali o seu patrimônio em apenas um ativo, que se ele ficar com vacância, ou seja, desocupado 2 ou 3 meses, são 2 ou 3 meses sem receber nada. Então essa comparação é válida, tá? É bom investir em imóvel sim, se for para lá no futuro eu vender e usar isso para comprar ativos que vão me gerar a renda passiva. Então o vídeo de hoje foi mais um bate-papo para a gente entender melhor essa história de começar com R$10 e você entender de uma vez por toda que sim, é possível começar com R$9, R$10 para no futuro receber em torno de 3 salários mínimos de renda passiva para poder viver mais tranquilo. A maioria de nós somos ansiosos. Quando fala em prazo, a pessoa desanima. Você fala 20, 30 anos, a pessoa já, não. Como se não fosse passar o tempo. Mas tem gente que é organizado. Se planeja e fala, não, eu tô me organizando 25 anos, então eu preciso tantos reais por mês. Só que a pessoa se surpreende. Com 5, 10 anos, às vezes ela chega naquele objetivo que ela pôs para 25 anos, ela chega em 10, em 15 anos, entendeu? Então você colocando prazo ou não, a chance de você se surpreender positivamente é muito grande. Por isso eu repito, comece. Comece agora com o que você tem e vai ajustando no passar do tempo. Começando com pouco, a chance de você errar é menor. Quando eu falo chance de errar é porque se você errar, você investiu pouco. Aí você aprende. A hora que você já estiver expert nesse assunto, vai ser quando você vai estar investindo mais dinheiro, vai ter mais dinheiro para investir e a chance de se dar mal é muito pequena nesse caso, né? Eu desejo que você realmente comece e consiga atingir os seus objetivos do mesmo jeito que eu quero atingir os meus. Até o nosso próximo encontro. Fui.